O nosso socorro, irmãos, é sempre no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Igreja. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite nós concluiremos o capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós temos procedido lentamente com a exposição desse capítulo, aproveitando as oportunidades que temos de pregar para os irmãos no período da noite. E como os irmãos já sabem, esse capítulo ele é marcante e extremamente importante para a vida cristã, porque ele trata de um assunto muito caro, muito querido para mim e para você, que é a ressurreição dos nossos corpos. E nos seus argumentos finais, o apóstolo Paulo nos mune de uma certeza inequívoca, de uma certeza que conforta o nosso coração, e de uma certeza que precisa mudar a perspectiva com a qual nós enxergamos a nossa vida, que é a certeza da qualidade, da beleza, da majestade dos corpos glorificados que os crentes terão no dia da sua glorificação. Então, tendo isso em mente, escutem agora com atenção, com reverência, a leitura das Sagradas Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. Nós procederemos então com a leitura até o final do capítulo, até o versículo 49. Diz assim a Escritura Sagrada: esta é a palavra de Deus. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-o em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, Pai, quando nós passamos a considerar essas verdades maravilhosas que encontramos aqui nesse capítulo, ó Deus, enche o nosso coração de esperança nessa noite. Faz-nos, ó Deus, ansiar ardentemente por aquilo que nos aguarda nos novos céus e na nova terra e no retorno do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, faça-nos olhar de maneira diferente para os nossos corpos agora. Ajuda-nos, ó Deus, e conforta-nos, consola-nos. Chama-nos também ao arrependimento naquilo que precisamos nos arrepender, aquilo que precisamos mudar. Ajuda-nos, ó Deus, à medida que somos confrontados com esse texto, a de fato reconhecermos nossos pecados e te pedirmos perdão. Mas em tudo, ó Deus, que tu glorifiques o teu Filho nessa noite, e que nós sejamos edificados pela visão gloriosa do seu poder, da sua majestade, da sua glória. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você é satisfeito com o seu corpo? Nós vivemos na época das academias,
das plásticas, do hidrogel. Vivemos na época em que o mundo nunca tanto rejeitou a velhice, a doença, o corpo que naturalmente decai. E não é muito incomum nós deixarmos ser levados por essa onda, por esse tipo de visão do mundo, visão das coisas. É uma gordurinha aqui que a gente não se satisfaz, é um nariz meio torto que nós gostaríamos de ajeitar, são sobrancelhas ralas, nós gostaríamos que fossem um pouco mais grossas, são cabelos um tanto crespos que nós até podemos consertar, mas não para sempre. E sabe, meus irmãos, com toda essa invasão de culto à beleza, de culto ao corpo, de academias e cirurgias, nós muitas vezes corremos o risco de perdermos a perspectiva do eterno. Nós que somos crentes, nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus do reino das trevas para o seu reino de luz, nós cuja esperança não se encontra em nada nesse mundo, mas agora está fixada no mundo por vir, e cuja glória e alegria maior vai ser naquele grande dia, quando nós vermos o Senhor Jesus Cristo cruzando os céus em poder, majestade e glória. Nós que temos todos esses privilégios, esses deleites, com muita frequência, corremos o risco de não mais almejarmos essas coisas, esperarmos por essas coisas, mas nos entristecermos, estarmos extremamente insatisfeitos e infelizes com o corpo que temos, com a aparência que possuímos. Mas quando nós somos esbarrados, somos confrontados com um texto maravilhoso desse que está diante de nós, não existe nenhuma outra alternativa para nós que genuinamente somos crentes do que o júbilo, do que o regozijo, do que a alegria, do que a satisfação, porque nesse texto que nós temos é uma confirmação da maravilhosa natureza do corpo glorificado que haveremos de ter. Apesar das mazelas do presente, apesar das celulites, estrias e gordurinhas do agora, nos é reservado no porvir algo que é infinitamente melhor e algo que nós precisamos almejar constantemente. Sim, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto nessa noite, o que nós aprendemos com ele é de que os nossos corpos ressuscitarão pela obra, pelo poder de Cristo, e eles serão a semelhança dele. É exatamente isso que você ouviu. Quando eu e você ressuscitarmos, naquele grande dia da ressurreição geral, nós que morremos em Cristo, nós que estivermos esperando em Cristo, nós ressuscitaremos pelo poder da obra do Senhor Jesus e teremos um corpo à semelhança dele. Nós vamos considerar esse texto em 2 pontos dessa noite. Primeiro, nós veremos os versículos de 35 até o versículo 44a. Nós veremos qual é a natureza desse corpo, como é que ele se parecerá. E nos versículos do 44b até o finalzinho da perícope, no versículo 49, nós responderemos a pergunta: como é que ressuscitam os mortos? Qual é a natureza do corpo? E como é que ressuscita o corpo? Com que se parecerá esse corpo? E como ressuscitam os mortos? No versículo 35, o apóstolo Paulo levanta 2 perguntas que precisa desde já cativar a nossa atenção, sob pena de nós perdermos a perspectiva de como é que ele trata esse texto, de como é que ele o responde. Veja lá. Primeiro ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E segundo, e que corpo vem? Vejam claramente no versículo 35, então nós temos 2 perguntas, e o apóstolo Paulo então passa a respondê-las nos versículos seguintes. A primeira pergunta, como ressuscitam os mortos, claramente assume a impossibilidade de que corpos frágeis, que lentamente se decompõem, possam voltar à vida. O apóstolo Paulo aqui está levantando a pergunta que muitos estavam fazendo na comunidade de Corinto: se a ressurreição é verdadeira, se nós podemos de fato crer nessa doutrina, se ela de fato faz parte do corpo de doutrinas, de pensamento que a igreja cristã deve abraçar, como é que isso vai acontecer? E aqueles incrédulos no meio dos coríntios lançavam essas perguntas com a tentativa, obviamente, de trazer a descrédito essa doutrina.
eles saem perguntando coisas do tipo: ora, será que a natureza do corpo ressuscitado daqueles que morreram há 1 ano será a mesma daqueles que morreram há 10? E aqueles que morreram há centenas de anos atrás? E aqueles que foram devorados por monstros? E aqueles que foram queimados? Aqueles que foram jogados ao mar e devorados por peixes? Como é que eles ressuscitarão? Como é que será a ressurreição dos mortos? Esse é o questionamento que o apóstolo Paulo levanta. Esse é o questionamento que ele passará então a responder. A segunda pergunta, em que corpo vem, diz respeito de fato à natureza do corpo. Não ao modo da ressurreição, mas à natureza ou à qualidade do corpo que terão aqueles que forem ressuscitados no grande dia da ressurreição. A pergunta diz respeito à qualidade da composição. Será que esses corpos serão iguais aos corpos que nós temos hoje? Será que eles estão recheados de carne semelhante à nossa? Ou de uma carne diferente? Ou não terão corpo? Serão eles simplesmente espíritos flutuando eternamente por aí? Será que esse corpo é mortal? Ou será que ele é espiritual? Será que de fato haverá carne nos céus? Essas são perguntas extremamente pertinentes e que o apóstolo Paulo então levanta aqui para respondê-las e para tratar, ensinar essa questão àqueles irmãos. E a partir do versículo 36, o que nós percebemos é que ele começa a responder a segunda pergunta. Essa é uma técnica rabínica, é uma técnica muito comum entre os líderes e professores religiosos, professores da época, do costume judaico, da linha judaica, de, ao levantar 2 perguntas, começar pela última. E observe que nos versículos de 36 a 42, o que o apóstolo Paulo nos fornece é uma série de ilustrações na tentativa de responder a segunda pergunta: qual é a natureza do corpo glorificado? Será que as suas gordurinhas ressuscitarão com você? Será que o seu nariz torto vai estar lá no dia da ressurreição? Veja o que é que diz o texto. O apóstolo Paulo começa levantando um vocativo que para alguns pode até soar ofensivo. Entretanto, o que o apóstolo Paulo está tentando mostrar é que tolice é fazer esse tipo de pergunta. Veja, ele diz no versículo 36: insensato, o que semeias não nasce se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. O apóstolo Paulo aqui utiliza uma ilustração da agricultura. Ele fala a respeito de que existe uma diversidade de sementes. Entretanto, se aquela semente não morrer primeiro, nada poderá surgir dela. Ela precisa de fato morrer primeiro. Isto é, quando aquela semente germina, nada sobra da semente que antes era. Então, o que o apóstolo Paulo já está traçando para a gente, ao estabelecer essa comparação entre semente que vai ao solo e que morre, e depois planta que nasce da semente que morreu, é uma descontinuidade entre os corpos que temos agora e os corpos que haveremos de ter no porvir. Existe uma independência nessa natureza, existe uma descontinuidade. Apesar de sim a Escritura falar que teremos corpos, mas a semelhança de uma semente que é jogada no solo e morre, para que nasça uma nova planta, uma nova aparência, um corpo novo, assim serão os corpos dos eleitos, assim serão os corpos daqueles que morrem com o Senhor Jesus Cristo. Eles são semeados na terra, na sua sepultura em corrupção, e ressuscitarão então em incorruptibilidade. Nós cobriremos isso daqui a pouco, mas esse é o primeiro ponto que nós precisamos deixar bem claro. Os corpos daqueles que morrem em Cristo são essencialmente diferentes dos corpos que eles receberão na sua glória. Talvez você já esteja respirando aliviado, porque os seus defeitozinhos que você não gosta não mais estarão com você. Mas o fato é que na sequência nós percebemos outras características desses corpos. Veja lá, no versículo 39, o que você percebe é que o apóstolo Paulo agora traça uma diferença para provar o seu ponto
da originalidade dessa carne nova, que habitará os novos céus e nova terra, ele tira ilustrações da diversidade de carnes que existe na natureza comum. Veja o versículo 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ora, da mesma maneira que você chama a carne do seu corpo de carne e a carne de boi, da picanha que você comeu hoje à tarde, de carne também, essas carnes são essencialmente diferentes. A carne humana não tem a mesma natureza, não tem a mesma constituição, apesar de ser semelhante, mas não é a mesma coisa da carne humana. Dizem os estudiosos que o DNA ou a carne de porcos é a carne mais semelhante, a mais parecida com a carne do ser humano. Entretanto, ainda assim, com exames minuciosos é possível perceber a diferença, é possível identificar o que é a carne do animal e o que é a carne do homem. Ora, diz o apóstolo Paulo, esse é o argumento dele: se aqui nessa esfera terrestre você encontra tanta diversidade de carnes apropriadas, adequadas para o seu habitat, carnes apropriadas, adequadas para os seus diferentes possuidores, quanto mais será diferente o corpo daqueles que ressuscitarão no último dia. O terceiro argumento do apóstolo Paulo diz respeito à glória, diz respeito ao esplendor dos corpos. Veja agora os versículos de 40 em diante. Ele diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. A última parte do argumento do apóstolo Paulo agora compara corpos de glórias distintas. Ele sai da esfera da carne e ele agora faz uma comparação entre corpos celestes e corpos terrenos, corpos materiais, corpos humanos. E claramente ele fala: olha, todos eles são corpos. E obviamente que o apóstolo Paulo está utilizando aqui a palavra corpo como homônimo. Desculpe. E aí o que ele vai dizer? Ora, a semelhança dessa diferença que existe na glória dos corpos celestiais e na glória que existe nos corpos terrenos, certamente nos novos céus e nas novas terras, a qual estão sendo preparadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso, triuno para nós, a glória, a constituição desse corpo também será diferente. Então eu quero chamar a sua atenção para o versículo 38. O versículo 38 precisa ser muito precioso para mim e para você, porque esse texto diz a origem desse corpo. Volta lá, o texto diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. E o que nós percebemos aqui é que naquele grande dia o Senhor continuará executando a sua função única, primordial, a sua função que jamais pode ser copiada, a função de Criador. O nosso Deus naquele último dia criará corpos especificamente moldados para o novo habitat que eles passarão a ocupar. Independente se o corpo foi devorado por peixes, se foram explodidos por bombas, se foram esmagados por destroços, ou se foram corroídos pelo câncer, a Escritura nos garante que o Deus Todo-Poderoso, que cria todas as coisas do nada, que fez o mundo em 6 dias e tudo muito bom, e no 7º descansou. Esse grande Deus, ele não precisa convocar os átomos e as partículas originais do seu corpo no dia da sua ressurreição. Mas a semelhança com a qual Deus dá corpos específicos para cada uma das sementes que morrem, aqueles que são seus receberão corpos desenhados, arquitetados originalmente pelo próprio Deus, que lhes servirão
como habitação celestial para todos. Na sequência, agora nos versículos de 42 a 44, ele passa a responder de uma forma mais descritiva qual é a natureza desse corpo, como é que ele se parece, quais são as suas características e as suas qualidades. Observe agora, no versículo 42, a primeira característica é a incorruptibilidade. O texto diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Obviamente que o apóstolo Paulo está utilizando isso aqui numa linguagem poética. Ao falar de semear o corpo, ele está falando a respeito do corpo descer à sepultura, do corpo ser enterrado, à semelhança de uma semente que é enterrada quando ela é semeada. Mas o importante aqui que deve chamar a nossa característica, chamar a nossa atenção, é essa característica primorosa, gloriosa desse corpo glorificado. Ele não mais se corromperá. Aquilo que foi semeado em corrupção será ressuscitado em incorruptibilidade. E o apóstolo Paulo aqui se refere à durabilidade. O que ele está se referindo aqui é a ausência de envelhecimento, a ausência de doença, a ausência de decomposição paulatina e lenta desses novos corpos que nos serão dados. Você não gosta muito do seu corpo hoje? Não tem problema. Almeje, anseie, aguarde pelo corpo corruptível, pelo corpo incorruptível que há de ser dado aos crentes naquele grande e último dia. Anseie por ele, almeje por ele, aguarde por ele com ansiedade, mesmo com a sua insatisfação presente, mas pense na glória que lhe espera no porvir. Na sequência, observe a segunda característica. Ele diz: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. E na sequência ele diz: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. A segunda característica desse corpo, dessa sua natureza, é que ele agora não somente é durável, não somente é incorruptível, mas ele também agora é glorioso. Essa é uma referência ao valor do corpo, ao potencial desse corpo. A semelhança do corpo que nós temos, criado à imagem de Deus, esse novo corpo que será dado aos crentes nesse grande dia, vai ser também a imagem de Deus, entretanto com uma natureza completamente distinta, uma natureza gloriosa, uma natureza cujo valor é infinitamente maior do que o valor que ele tem agora. É interessante nós percebermos, mais uma vez, essa corrida por cirurgias plásticas. E quanto isso, de certa forma, agrega valor ao corpo daqueles que as fazem. Afinal de contas, essas cirurgias não são nada baratas. Os botoxes, as próteses de silicone e por aí vai, não são cirurgias que custam pouco, custam caro. E de certa maneira, agrega valor ao corpo presente. Entretanto, independente de quantas cirurgias você faça, nada se compara ao corpo que está reservado para todos aqueles que morrem em Cristo. Nada se compara ao valor, à preciosidade, à glória que há de ser comparada, que há de ser observada, que há de ser fitada nos corpos daqueles que estão morrendo e que estão vivendo aos pés do Senhor Jesus. A quarta característica, perceba, agora é que esse corpo é poderoso. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Esse corpo é poderoso no sentido de que as suas habilidades agora não terão mais barreiras. Obviamente que aqui nós poderíamos nos dar ao luxo de mergulhar em todo tipo de elucubração, em todo tipo de questionamento que não passaria de somente achismo, de somente nossas opiniões. Será que poderemos voar? Será que porventura poderemos passear de planetas em planetas? São perguntas que a literatura teológica tenta responder e tenta divagar. Entretanto, certamente esse não é o testemunho da Escritura, nem é o objetivo da palavra de Deus.
Mas o objetivo da Escritura, com muita clareza, naquilo que ela comunica para nós, é de nos lembrar, é de nos informar, de nos revelar, de que haverá pouquíssimas limitações corpóreas para esse novo corpo. Eu não sei se poderemos voar, eu não sei que habilidade teremos, mas nós sabemos que esse corpo será poderoso, que as limitações que ele encontra no tempo presente, que as limitações que caracterizam o nosso corpo agora, serão rompidas no tempo por vir, no corpo da ressurreição. Esse será um corpo poderoso. Talvez você, que a minha semelhança é perna de pau no futebol, finalmente poderá jogar uma partida de uma maneira decente. Então, enfim, nós não sabemos com que especificidade esse poder se manifestará, mas com certeza algo de diferente nesse aspecto, nas habilidades, na capacidade desse corpo, será completamente diferente daquele que possuímos agora. E por último, veja agora a parte A do versículo 44, a quarta característica: semeia-se um corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Essa última característica, basicamente, ou nessa última característica, o apóstolo Paulo está resumindo o seu argumento. Porque talvez depois de você saber que esse corpo vai ser incorruptível, que esse corpo vai ser glorioso, que esse corpo vai ser poderoso, a pergunta pode ser: mas como é que isso pode ser? Como é que isso pode ser assim? Nós nunca vimos nada igual. Então o apóstolo Paulo responde simplesmente com essa quarta e última característica: certamente você não viu nada igual, porque nós não estamos falando de nada natural, nós estamos falando de algo sobrenatural. Por mais paradoxal que pareça, por mais impossível que possa soar, por bom demais que possa parecer, essa é a verdade, essa é a realidade. É isso o que aguarda aqueles que morrem no Senhor. É isso o que aguarda aqueles que hoje almejam, aguardam, esperam ansiosamente por esse corpo glorificado. E assim o será, porque esse corpo é sobrenatural, porque ele é da esfera espiritual. A sua existência não é de agora, mas é uma existência preparada para o porvir. Percebe, meu irmão, nessa noite? Que grande esperança a palavra de Deus lhe dá. Talvez você ande extremamente chateado, não necessariamente com a aparência do seu corpo, mas com as enfermidades que lhe acometem. Talvez com enxaquecas, talvez com dores, talvez até com algo que recentemente você descobriu a partir de algum tipo de exame. Mas a Escritura Sagrada nessa noite lhe revela: fique em paz, porque esse seu corpo frágil, sem glória, fraco, natural, será substituído por um corpo incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. Esse seu corpo que hoje sofre todas as mazelas da queda, no porvir será restituído, será trocado, será lhe dado algo de infinito valor e glória comparado ao que agora você tem. Como é bom nós pensarmos isso. Nós temos essa certeza, especialmente quando nós pensamos nos queridos que agora dormem, que agora esperam e almejam o retorno do Senhor Jesus. Esse ano, como os irmãos sabem, eu perdi a minha mãe, depois de 7 longos anos de batalha contra o câncer. O câncer a venceu, a morte a venceu, mas esse é o destino do ser humano. Como já dizia um grande escritor nordestino: porque tudo que é vivo morre, mas ela não morreu para sempre. E o seu ente querido, meu irmão, que morreu no Senhor Jesus, simplesmente dorme. E eu sei, nessa noite, você pode saber também comigo, que ela ressuscitará em glória, que o seu ente querido ressuscitará em glória, num corpo não mais acometido pelo câncer, num corpo não mais que será acometido por nenhuma outra qualquer doença, e que jamais adoecerá novamente. Um corpo cuja a glória, a habilidade e a esfera são completamente diferentes e estarão completamente harmonizadas com aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Portanto, nessa noite, seja encorajado com aquilo que você tem. Que você viva desde já com espírito de gratidão ao Senhor, porque você ainda nem recebeu, e você não fez absolutamente nada para merecer isso. Mas Ele hoje já garante a você o que você terá.
e você tem a garantia de que você o receberá por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo por você naquela cruz, aonde Ele padeceu e aonde Ele pagou pelos seus pecados. Entretanto, se você está aqui nessa noite e você não está em Cristo, a pergunta é: que corpo você terá? Percebe? Essa esperança de um corpo ressurreto, essa esperança de um corpo incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, são para aqueles que estão em Cristo. Se você não está em Cristo, meu querido, que corpo você terá? Se isso está reservado somente para aqueles que estão aos pés da cruz, para aqueles que estão abraçados ao Senhor Jesus, você que o rejeita, você que vira as costas para Ele, você que não se submete ao seu soberania, à sua soberania, ao seu poder e à sua majestade, ao seu governo, que corpo você terá? Eu posso lhe responder. A Escritura também afirma que você ressuscitará naquele dia. Mas diferente dos corpos dos crentes, a Escritura não fala exatamente como será o seu corpo. Mas uma coisa eu sei a respeito dele: é o seu destino. A Escritura fala que naquele grande dia, enquanto os eleitos, enquanto o povo de Deus, enquanto aqueles que morrem em Cristo e que estão em Cristo, serão ressuscitados com um corpo de incorruptibilidade, de glória, de poder e de espiritualidade. Aqueles que morrem fora do Senhor Jesus são ressuscitados, e a eles é dado um corpo, mas um corpo suficiente para que eles sofram os terrores eternos do inferno que eles merecem. Se você está fora de Cristo, é isso que está reservado para você. Essa esperança não é sua. Hoje é dia de desespero para a sua alma. E é por isso que você precisa se arrepender dos seus pecados. É por isso que você precisa ser chegado a Cristo. Percebe? A Escritura Sagrada nos lembra e ela nos ensina com muita clareza a respeito desse Salvador maravilhoso, que dá a sua vida pela vida de pecadores, que entrega-se a si mesmo para uma morte horrenda, para uma morte humilhante, para uma morte degradante e violenta, para que pecadores que merecem o inferno não vão para lá, não experimentem os terrores eternos, para que eles de fato possam gozar deste corpo maravilhoso, deste corpo surpreendente e glorioso, da qual a descrição nós acabamos de ler. E por que você seria tolo em continuar na sua rebeldia? Por que você insistiria nessa sua tolice, que desde já está condenada? Por que você insistiria nessa sua teimosia de não se curvar ao Senhor Jesus e de fato não confessar o pecador miserável que você é, quando você hoje já sabe que o que lhe está reservado são sofrimentos eternos num corpo ressuscitado para ser torturado pelos pecados que você cometeu? Ah, meu querido, nessa noite, sonhe do seu coração. Entenda que essas esperanças são exclusivas para aqueles que estão em Cristo. Você que está fora do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Chegue-se à cruz nessa noite. Pode ser que ainda haja esperança para você. Que talvez a glória que está reservada para os crentes possa ser sua também. Na sequência, o apóstolo Paulo agora passa a responder a segunda pergunta. Dos versículos de 44b até o final, ele vai responder a pergunta de como é que os mortos ressuscitam. Como é que isso se dá? Como é que aquilo que é incorruptível torna-se agora, aquilo que é corruptível torna-se agora incorruptível? Como é que aquilo que é glorioso torna-se agora, aquilo que não tinha agora torna-se agora glorioso? Como é que todas essas transformações acontecem? E a resposta é muito simples. Tudo isso acontece por causa do poder da obra do Senhor Jesus Cristo. O único motivo porque esses corpos ressurretos, maravilhosos e gloriosos são possíveis é por causa do poder da obra de Cristo na vida daqueles que o servem, que o seguem e que se submetem a Ele. E é por isso, meus irmãos, que os nossos corpos de fato ressuscitarão. Essa é uma certeza inequívoca. E ressuscitarão pela obra de Cristo e a semelhança dele. Veja a argumentação do apóstolo Paulo.
Primeiro, ele explica para nós que os mortos ressuscitam pela obra redentiva do segundo Adão. Veja o texto. Ele diz, olha, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ora, o apóstolo Paulo parte da premissa de que se uma coisa existe, e se existe a esfera espiritual, então necessariamente existe um outro tipo de corpo que também é correspondente a essa esfera. Ele diz, olha, o primeiro Adão foi feito dessa matéria. O primeiro Adão foi feito dessa natureza. Ora, se é verdade que existe uma outra esfera, e se é verdade que existe um outro corpo adequado para essa outra esfera, nada mais lógico de que esse corpo seja a semelhança do corpo que o Senhor Jesus Cristo mesmo recebeu no momento da sua ressurreição. E daí a sua conclusão. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Cristo é espírito que traz vida verdadeira, diz o apóstolo Paulo. Ele é o último Adão. E ao utilizar essa linguagem, não somente o apóstolo Paulo está lembrando-nos que nós voltaremos para o Éden, que nós voltaremos para a realidade que inicialmente foi criada, da qual nós caímos com os nossos pais, mas de que o Senhor Jesus Cristo é Ele quem é aquele que inicia e quem é aquele que traz a consumação, que finaliza essa grande obra. Ele é o último Adão. Se por um lado o primeiro foi feito alma vivente, esse é espírito vivificante. Enquanto um foi feito, o outro é. Enquanto um é produto de criação, o outro existe desde todo sempre. Adão nos deu aquilo que nós herdamos, esses corpos naturais. E como agora nós estamos debaixo desse novo cabeça, nós herdaremos o corpo que o nosso novo cabeça tem. Assim como a nossa origem a Adão nos leva a ter esses corpos com os quais nós vivemos agora, como a nossa origem, os novos céus e nova terra estão atreladas à pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o nosso cabeça, o nosso representante federal e a nossa porta de entrada nessa nova habitação, nós teremos corpos semelhantes ao corpo do Senhor Jesus. Os mortos então ressuscitam pela obra redentiva do segundo Adão. É porque ele é o cabeça desses que morreram nele, que agora os que morreram nele podem adquirir esse novo corpo. Veja os versículos 46 e 47. Agora o apóstolo Paulo traz um segundo motivo. Ele fala que além desses mortos serem ressuscitados à semelhança do corpo de Cristo, esses mortos são ressuscitados em um momento apropriado. Veja, ele diz, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aqui, depois de trazer a nossa atenção à obra redentiva do segundo Adão, ele tenta lembrar aos seus leitores originais de que essa ressurreição, ele diz, esse corpo glorificado não é na hora que você quer. E que você faz muito bem em esperar por ele. Haverá um momento específico, no momento exato de nós herdarmos os novos céus e nova terra que estão sendo preparados para nós, é nesse momento sim que nós herdaremos aquilo que será ajustado para habitar nesse novo local de habitação. Portanto, não adianta a impaciência, não adianta a especulação, pouco nos servirá termos nossas mentes e nossas consciências intrigadas com todos esses mistérios. Precisamos apenas descansar na certeza de que eles virão. Precisamos simplesmente descansar e sermos consolados e confortados na certeza de que assim nós seremos. Mas quando nós seremos, caberá ao Senhor assim dizer. Há um momento apropriado para que nós herdemos esse novo corpo, essa nova natureza. E por último, nos versículos 46 e 48, nós vemos que os mortos ressuscitam de fato
a imagem do Cristo ressurreto. Veja o texto. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E percebe mais uma vez aqui o apóstolo Paulo retorna para o Senhor Jesus. Nos versículos 44 e 45 ele fala do poder de Cristo na nova aliança. Ele fala a respeito dessa posição federal que agora o nosso Senhor Jesus, como cabeça da igreja, ocupa e que ele jamais será retirado de lá. Mas agora ele fala de que existe uma total desconexão do porvir com o que é agora. O primeiro homem é de agora, é terreno. Entretanto, o homem celestial, o homem espiritual, precisa ser de acordo com a imagem do que é celestial. E sabe, meus irmãos, esse para mim é um dos principais motivos pelo qual imagens de Cristo são completamente inapropriadas. Seja Cristo na manjedoura, aproveitar que nós estamos chegando perto do período natalino, seja Cristo bebezinho, seja Cristo adulto, seja Cristo ressurreto nos céus, nós não temos a menor ideia de como se parece o celestial. Nós não temos a menor ideia. Nós certamente sabemos que é glorioso, nós sabemos que é maravilhoso, sabemos que é incorruptível, sabemos que é poderoso, mas não sabemos como se parece. E daí a tolice e a heresia, o pecado de nós tentarmos a nossa própria imaginação darmos forma àquilo que não temos a menor sabedoria como é. Mas uma coisa nos é garantida nesses versos: de que o que é celestial tem um corpo, e de que é esse corpo celestial a imagem de Cristo que nós recebemos. Se não bastasse agora o poder do Senhor Jesus assumindo para si ser cabeça federal de uma nova raça, de um novo povo, de uma nova criação, agora nós teremos esse privilégio maravilhoso e indescritível de termos corpos à semelhança daquele que ressuscitou primeiro. Percebe, se isso não fizer você amar mais ao Senhor Jesus nessa noite, eu não sei mais o que pode fazer. Se você não tiver os seus desejos, o seu amor, a sua paixão e devoção por esse grande Salvador atiçada e acesa, porque Ele vai te dar um corpo à semelhança daquele que Ele mesmo tem, sinceramente, nada mais poderá lhe atiçar. Sabe, por mais que nós amemos os nossos filhos, por mais que nós amemos aqueles que estão próximos de nós não podemos dar um corpo semelhante ao nosso eles. Quantas vezes pais, ao lado do leito de morte dos seus filhos, gostariam ali de trocar de corpo, de dar para o seu filhinho moribundo, à beira da morte, a sua saúde e tomar para si a sua liberdade. A tecnologia moderna às vezes auxilia nós darmos um pedaço do nosso corpo para um filhinho ou para um querido que está quase morrendo. Mas nós não conseguimos dar o nosso corpo por inteiro. Mas o texto nessa noite lhe lembra que o Cristo Todo-Poderoso, aquele que comeu com pecadores, aquele que andou nessa terra, aquele que foi injustiçado, aquele que recebeu pancadas, aquele que foi assassinado naquela cruz do Calvário, aquele que foi submetido ao mais injusto dos tribunais e dos julgamentos, esse Senhor Jesus, depois de ressurreto, garante para mim e para você um corpo à semelhança dele. E isso porque Ele pode fazer. Isso porque Ele tem o poder de fazer. Maravilhoso, meu irmão.
nessa noite com o poder de Deus, em fazer o inimaginável, em realizar o impossível, em dar para mim e para você uma esperança inabalável, e que se vivermos com Cristo, se morrermos com Cristo, também com Ele nós ressuscitaremos, e também na sua glória nós ressuscitaremos, e também a sua semelhança nós ressuscitaremos. É por causa do poder do nosso Salvador de nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o seu reino. Com esse mesmo poder, Ele nos ressuscitará e nos dará corpos que jamais se deteriorarão, que jamais cairão em pecado novamente. Mais uma vez, você que está fora de Cristo, eu preciso lhe perguntar isso: que corpo você terá? Sabe, você que é crente precisa começar a simpatizar mais com aqueles que estão próximos de você, que não conhecem o Senhor Jesus. Porque percebe, se essa gloriosa certeza é nossa, o contrário também é verdade. Aqueles que estão ao seu redor e aqueles que nessa noite se encontram aqui e não conhecem o Senhor Jesus ainda, não gozarão dessas maravilhas e desses deleites que nós escrevemos nessa noite a partir desse texto. Qual é o corpo que você vai ter? Mais uma vez a resposta é a mesma. O único corpo que você terá é o corpo reservado para a destruição. É o corpo preparado, ressurreto sim, mas não para a vida. Um corpo ressurreto para a morte eterna. Portanto, nessa noite, sonhe o seu coração, sonhe a sua consciência. Volte-se para o Senhor Jesus. Talvez ainda haja esperança. Você não gosta do seu corpo? Que bom. Eu espero que você não goste mesmo, porque tem algo muito melhor reservado para você. Portanto, chega de frustrações, chega de infelicidades, chega de insatisfações, chega de murmurações e de falta de esperança. Se existe uma certeza que a Escritura nos dá nessa noite, é de que todos nós ressuscitaremos, e de independente da maneira como nós morrermos, naquele grande dia, os nossos corpos serão feitos na hora, à mão, gloriosos, poderosos, sem debilidade alguma e sem possibilidade de cair em pecado. Que isso nos faça viver de maneira alegre no dia de hoje. Que isso nos faça viver, meus irmãos, cheios de alegria e de esperança. Que isso faça nos enxergar os sofrimentos da vida presente como eles realmente são: temporários, passageiros, e que não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor renova e enche o nosso coração de esperança nessa noite. Ó Deus, temos andado muitas vezes tão insatisfeitos com os nossos corpos, às vezes insatisfeitos com a aparência, às vezes insatisfeitos com dores e com enfermidades. Ó Deus, perdoa-nos por nossas murmurações. E o que nós te rogamos nessa noite, ó Deus, é que Tu faças, através desse texto, mudar a nossa perspectiva. Que nós não olhemos para o que passa, mas olhemos para aquilo que é eterno. Que nós não olhemos, ó Deus, e não foquemos naquilo que será semeado em corrupção, mas que a nossa esperança, conforto, consolo e encorajamento esteja disposto e seja totalmente depositado naquilo que nos será dado pelos tempos eternos, para todo sempre, para habitarmos ao lado do nosso Senhor Jesus, a semelhança dele. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa esperança nos contagie, que nós possamos de fato viver com espíritos e almas e corações agradecidos eternamente por esse grande presente que o Senhor há de nos dar. Quanto àqueles que estão longe do Senhor, que a visão, que a ideia aterrorizante de ser ressuscitado para a morte, de ser ressuscitado para o inferno, de ser ressuscitado para o juízo, que esse terror
Traga pecadores ao teu colo nessa noite, ó Deus Consolador e Salvador. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.